Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Muito a viagem. Lembre-se sempre para fazer tal e qual como Einstein, deixe-se levar pela sua imaginação neste mundo do conhecimento, permitindo que ele fique entranhado no seu sistema nervoso para encarar o mundo de forma diferente, vendo e tendo lentes, óculos para ver aquilo que antes não via, aprimorando cada vez mais, ficando consistente ao longo do tempo. Bem, isto vai trazer a expansão de consciência, se você fizer isto tal como Einstein, e é esse o meu objetivo. Por isso vamos embarcar em mais uma teoria, ou teoria bastante prática, na minha opinião e na minha experiência. Por isso é que eu peço sempre para deixar a imaginação levar, tal como quem lê um livro, um conto, deixando-se navegar nas fantasias, nas projeções, porque acredito que é bastante útil para aplicar na vida real, tendo resultados práticos com o conhecimento que infelizmente está um pouco partilhado aqui em Portugal, na minha opinião, para com as massas, que é esse um dos meus objetivos, partilhar conhecimento que vale ouro com as massas, que às vezes basta uma frasezinha para abrir portas na mente das pessoas. Acho uma pena que não se faça mais partilha de conhecimento por medo de imperfeições, quando o objetivo é ajudar, não é de ser um teórico perfeito. Bem, desabafos à parte. Quero mostrar aqui um artigo espetacular que eu descobri através do João Carlos Major, que é um psicólogo clínico incrível, inacreditável, que segue a psicologia junguiana, dos poucos cá em Portugal, tanto quanto eu sei que segue a psicologia junguiana, que infelizmente não é muito conhecida ou aplicada aqui em Portugal. Eu espero contribuir para espalhá-la, como já fiz e faço através do Clube de Leitores Pensadores, onde nós lemos e partilhamos vários livros sobre Carl Jung. Hoje também vou falar como é que isto pode ser aplicado na vida prática e como Tony Robbins aplicou isto na sua vida e continua a aplicar, e ele diz-nos para aplicarmos, mas a sociedade, pelo menos com muitos indivíduos na sociedade, tem bastantes âncoras sociais, na minha opinião, e também, claro, com fatores pessoais no meio, infelizmente não as aplicam ou têm preconceitos e espalham esses preconceitos com outros, propagando muitas das vezes a imagem errada, como aqui em Portugal às vezes faz, com a ridicularização de alguns conteúdos que trazem conhecimento, como já se fez no passado, Joana Marques, como extremamente desagradável, a falar dos banhos de água fria, entre outros coaches que às vezes partilham umas técnicas boas para melhorar a nossa qualidade de vida, mas são ridicularizadas, porque a priori, para quem não sabe, para o ignorante no senso comum, poderá parecer ridículo. Mas a verdade é que a ciência comprova que muitas das coisas dão resultados. Hoje vou falar mais um bocadinho sobre o Tony Robbins, como é que ele aplica isto na minha visão mais à frente. Para já quero partilhar aqui este artigo escrito na Psychology Today, escrito por um psiquiatra, Tahir Rahman, espero que esteja a dizer o nome correto, que aparentemente trabalha na área de psiquiatria, mais especificamente nas dimensões clínicas e forenses. Ok, eu acho isto espetacular, porque recentemente dá para ver aqui na literatura um cruzamento entre psicologia e biologia espetacular, e falo mais precisamente neste cruzamento entre estas duas, aplicado à psicologia de Carl Jung, a psicologia analítica, que eu acho inacreditável. Inacreditável, epá, acho super útil, pá, acho super útil. Acho que é a psicologia mais realista e para as pessoas que há, de um certo ponto de vista, pelo menos. Ok? Então prepare-se para a viagem, vamos a isto. Parte da biologia toca também na epigenética. É uma das coisas que vamos falar hoje, ok? Estou bastante entusiasmado, mas vamos aqui então ao título por partes. Traduzindo tudo. Arquétipos e as suas raízes biológicas. É o título deste artigo. A biologia dos arquétipos junguianos fornece uma janela para a psique. Já vou explicar o que é que são arquétipos, e aos pouquinhos vamos destrinchar mais o que é estas raízes biológicas. Primeiro, quero dizer que este artigo teve como contribuição, pelo menos foi, para a escrita dele, foi baseado num artigo escrito por um psicólogo português, que é João Carlos Major, que defende muito a psicologia analítica, e muito bem. Inclusive ele defende a biologia como, aliás, a psicologia como um ramo da biologia. Hein? Se calhar não estamos muito habituados a olhar desse ponto de vista, mas defender a psicologia como um ramo da biologia também é bastante interessante e dá-nos um olhar bastante diferente de olhar o comportamento humano, diferente daquilo que é o contemporâneo, pelo menos presinto. Eu que visito isto, estou estando também no ambiente académico dentro da universidade, de várias universidades até por vezes. Um,
Arquétipos. Arquétipos pode ser dominado nada mais, nada menos como padrões de comportamento universais presentes dentro da psique de todos nós. Psique é sinónimo para mente, aqui no caso mente, psique, aquilo que se passa cá dentro, cérebro. Pronto, aqui nós simplificando podemos dizer que é a mesma coisa. O que é que se passa no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa psique? Tudo igual aqui, ok? Vamos simplificar, tudo igual. Ou seja, são padrões de comportamento universais que estão presentes dentro da nossa psique, mais precisamente dentro da nossa biologia e dentro daquilo que é a nossa herança genética e consequentemente biológica de todos os nossos ascendentes, ou seja, todas as pessoas que estão acima de nós na nossa árvore genealógica. Os nossos pais, avós, tetravós e por aí fora, até aos primórdios da humanidade, que pelo menos os animais mais parecidos que nós, que nós vimos, somos descendentes, acreditou que já vem de já faz milhões de anitos. Por isso, acredito que se pode chegar a esses milhões de anos, mas que seja centenas de milhares de anos, que seja milhares de anos. É o peso que todas estas experiências das pessoas que estão para trás de nós têm em nós, o peso no sentido positivo, e dentro desses comportamentos há vários padrões que estão impressos na nossa biologia que nós operamos sobre eles durante o dia a dia sem nos apercebermos. Onde a sua expressão, isto vai ficar mais claro ao longo do tempo, pelo menos vou fazer para isso, e alguma dúvida só pergunto, só questiono que eu vou responder, ok? Se eu preciso, faço outro vídeo, está tudo bem, eu adoro falar sobre isto, por isso para mim também é estimulador, também é bom para mim aprender sobre biologia, que também estou a aprender, para mim é impecável. Ok, biologia, aqui na parte da biologia molecular também, vamos falar sobre coisas com nomes bastante, bastante estranhos e peculiares. Já lá vamos. Ok. Vou começar a avançar um pouco para ficar, acredito eu, mais claro. Ok? Isto são partes que eu decidi marcar no artigo. Traduzir. Derivado das teorias de Carl Jung, os arquétipos, tal como o herói, o guerreiro, a vítima, o mártir e o fora da lei, são mais do que construções culturais. Elas são integradas dentro da psique humana. Os arquétipos do herói, do guerreiro, da vítima, do mártir, podemos traduzir podemos traduzir também pelas histórias da mitologia, no sentido de padrões de comportamento que às vezes as pessoas entram, como de ganância, de fora da lei, acredito que será, bem, se não for da lei, quebrar a lei e entrar mais num estado psicopatológico, de algo que não queremos nos indivíduos da sociedade, de vitimização, que será algo convergente com a mentalidade de vítima, a pessoa que olha para ela e que manifesta-se como sendo uma vítima do mundo. Okay? E a terapia é muito bom, porque a terapia ajuda-nos a responsabilizar bastante sobre as nossas emoções e sobre as nossas condições, enquanto simultaneamente estabelece uma conexão profunda que compreende-nos e faz-nos sentir compreendidos. Okay? O herói também pode-se fazer um vídeo completo só a falar do arquétipo do herói e da jornada do herói, que ainda mais fascinante é, na minha opinião. Então, tudo o que bate naqueles mitos da mitologia, onde traz aquelas histórias antigas, podemos dizer e traduzir que bate nos arquétipos, que são, reforçando, padrões de comportamento universais, que como vai aparecer aqui à frente, eles são universais, mas são diferentes na forma como são expressos. Um exemplo explicativo do que é que poderá ser, sabe, por exemplo, a forma como alguém enfrenta as dificuldades. Por exemplo, alguém numa mentalidade de vítima vai se autocomiserar, por exemplo, embora cada uma das pessoas possa autocomiserar de forma diferente. Mas através de fala, tem certos tipos de fala, outros com outros tipos de fala, outros com outras atitudes e comportamentos diferentes. Cada um à sua maneira, com a sua idiosincrasia,
podemos dizer que é em características únicas do indivíduo. Ok? É a mesma coisa como a forma que as pessoas superam as adversidades que a vida lhes coloca. Por exemplo, no mito do herói. As pessoas podem ultrapassar os seus desafios, ultrapassam muitas delas, esperemos que sim, que os desafios que a vida nos apresenta ao longo da vida sejam ultrapassados, mas cada uma, no sentido mais microscópico, vai resolvê-las e superá-las de forma diferente. Umas procuram psicoterapia, outras dizem eu vou e consigo e faço, e à força bruta, seja lá o que é que isto quer dizer na prática, conseguem, outras pedem ajuda a amigos, outras são mais reflexivas e ponderadas, outras vão mais no sentido da aventura e da intuição, superam os seus desafios, mas cada um à sua forma e influenciado pela sua personalidade e por todas as suas características únicas, ok? Mas o padrão está lá, que é um desafio, ultrapassá-lo, ok? Também é interessante e potencialmente produtor de epifanias saber que é possível incorporar e estar a atuar diferentes arquétipos durante o dia a dia, ok? O artigo fala um pouco mais sobre isso e eu acredito que não vou aprofundar muito, mas se você quiser ler o artigo original, o link está na descrição e também está o link na descrição para o artigo original do João Carlos Major, que é muito mais complexo que este, mas que eu vou procurar continuar a estudá-lo para fazer aqui um vídeo a posterior também sobre ele. É bastante mais técnico e já dá para fazer vários vídeos, já vamos com 11 minutos, meu Deus. Ok? Estes arquétipos não são apenas simbólicos, mas estão enraizados na nossa biologia, codificados dentro do genoma humano, dentro do nosso ADN, que é o chamado ácido desoxirribonucleico, dentro do nosso ADN, dos nossos genes, aquilo que nós herdamos. E eu, através deste estudo que toca na biologia, que tem como matriz Carl Jung, ou seja, que vem de Carl Jung, o meu, pelo menos, faz-me perceber, e mais do que perceber, porque todos nós sabemos isto de uma forma ou de outra, porque damos nas escolas, o poder e a influência que tem a hereditariedade nos nossos comportamentos e ações, até como as nossas predisposições. Porque dependendo de como as pessoas viviam e se comportavam antes de mim, vai fazer com que eu tenha comportamentos diferentes, ou tendências, pelo menos, para virar para comportamentos diferentes. Tendendo a ser uma pessoa com mais ansiedade ou não, tendencialmente mais resiliente ou não, e todo esse tipo de tendências de personalidade podemos atuar ou de respostas de comportamento. Arquétipos como modelos universais. A função arquetípica como modelos universais de padrões transcende cultura, religião ou limites históricos. Isto aqui é um reforço da ideia que há estudos que pelo menos suportam a mesma, de que os arquétipos não são apenas produção cultural, no sentido de coisas que as pessoas dizem que existe, no sentido de o arquétipo de herói, é possível a pessoa dizer que existe porque a pessoa faz um próprio construto de conhecimento de pessoas que são resilientes e que procuram superar os seus desafios. Agora, uma coisa é dizer isso e fazer essa construção de conhecimento, que é expressa de uma forma ou de outra, pelo menos no sentido arquetípico, ou seja, dos padrões de comportamento que as pessoas encaixam, e estes padrões de comportamento podem ser também as brigas tradicionais, que normalmente são bem conhecidas como as brigas entre irmãos, a competitividade entre irmãos, entre outras tendências que já são características e conhecidas, bem conhecidas no senso comum, pelo aquilo que se fala e que se troca no boca a boca. Isso também podem ser considerados padrões arquetípicos. E estas brigas, por exemplo, tanto de irmãos, que podem ser manifestas como outras,
através da cultura, seja através de pinturas, de livros de construção, de um livro de arte, de esculturas. E então o que os estudos apresentam é que, apesar de cada um manifestar estes padrões de forma diferente, por exemplo, como eu falei há pouco na sua especificidade e unicidade, os padrões estão lá e não é só uma construção no sentido cognitivo. Vê-se padrões e diz que existe. E esses padrões de comportamento, que também não são nada mais do que regras de comportamento, podemos dizer que é, se a diversidade, e então enfrento e supero, e eu acredito em recursos dentro de mim e adoto um modo de pensar que me ajuda a ultrapassá-los. Pumba. Podemos dizer é exatamente um conjunto de regras também o arquétipo, ok? Um conjunto de regras de interpretar as situações onde a pessoa está, fazendo com que ela leve a modos de agir de estar diferentes, influenciando assim também a cognição. E isto é influenciado profundamente pela expressão genética. E a expressão genética nada mais é do que a expressão dos nossos genes, que alguns genes são ativados, outros não são ativados, e o que influencia a ativação destes genes ao longo da vida é as experiências que a pessoa vai tendo do ambiente. E a influência do ambiente sobre a pessoa, causando estas ativações e desativações genéticas de regras de comportamento, chama-se epigenética, que é a influência do ambiente sobre a genética da pessoa. E isto vai ter influências no modo de pensar, de comportamento e por aí fora, como já deve ter percebido. Então, isto é espetacular, porque não é só uma construção cognitiva, quer dizer que está na biologia. E como está na biologia estes mitos, estes arquétipos, estes padrões de comportamento, tanto do herói que ultrapassa os desafios, tanto como da vitimização, dois completamente diferentes, isto é super útil de entender, porque conseguimos compreender, e já vou ao Tony Robbins, que através do nosso ambiente que nós temos influência, seja o interno, seja o externo, nós podemos fazer ou aumentar a probabilidade de ativar certos arquétipos dentro de nós, fazendo com que saiamos mais facilmente de vítima para ir para herói, por exemplo, entrando no arquétipo de herói. E claro que isto pode ser feito através de entrar em grupos que têm culturas boas de desenvolvimento pessoal, ou em psicoterapia, ou tendo um grupo de amigos bom e resiliente, ou pelo menos que não tenham um diálogo, por exemplo, de autocomiseração constante, que propaga a pena pela situação onde a pessoa está, não promovendo, por exemplo, um diálogo e uma inspiração de ultrapassar desafios, ultrapassar dificuldades e de crescimento pessoal. Isto tudo influencia na expressão dos genes também. E epigenética, a influência do ambiente sobre os nossos genes. E então, para ir aqui ao ponto central que eu quero partilhar consigo, o ambiente, ao influenciar a expressão genética, vai fazer com que haja expressão de diferentes genes que traduz por comportamentos nossos diferentes, que vai fazer com que a pessoa encare o dia-a-dia de forma diferente, adotando uma perspectiva mais resiliente ou mais autocomiserante. Que quem não tem este conhecimento, por vezes, pode acreditar mesmo na história que conta a ela própria. Por exemplo, a pessoa que está no arquétipo de vitimização, acho que era o nome que tinha ali, vitimização, também é indiferente. Pode acreditar naquela história. Agora, hoje em dia, com o avanço da neurociência e da psicologia, sabemos perfeitamente que aquilo que a mente produz não é necessariamente real. E basta mudar o diálogo interno para, muitas das vezes, fazer com que haja mudanças na neuroquímica do cérebro, ou seja, mudanças nos neurotransmissores, na química. Mas o que é que isso é na prática? Aqui me traduz-se na forma como nós nos sentimos, ou seja, a pessoa, em vez de estar a sentir-se triste, com culpa, com sentimentos de incapacidade, ao mudar a química no cérebro, isto é um olhar técnico, não do senso comum e humano que utilizamos para nos conectarmos durante o dia-a-dia, faz com que, consequentemente, a pessoa acredite mais nela e abandone aos poucos, por exemplo, o autodiálogo de comiseração e de vitimização. É impressionante, não é? Por mais histórias que a pessoa invente e aliadas muitas das vezes à realidade e com factos reais, procurar encarar, e já estou aqui a acrescentar um cunho bastante pessoal,
que já é uma ilação, uma ilação e um acrescento meu, é suficiente para a pessoa ter mudanças hormonais, novamente da neuroquímica, fazendo com que ela se sinta bem e que acredita que tem capacidades para enfrentar algo, por exemplo, enfrentando esse mesmo algo, seja lá o que esse algo for. Ok? E o Tony Robbins faz isto de uma forma espetacular. E vou já ao Tony Robbins e vou já às partes mais específicas também aqui do artigo, que possam ser interessantes para si, para reforçar ainda mais e acrescentar mais alguns pontos àquilo que foi dito até agora. O Tony Robbins faz isto de uma forma espetacular, porque continua a imaginar e a viajar pela sua mente, que é essa a melhor forma de aprender, na minha opinião, além de emoção, claro. O que ele faz exatamente é programação neurolinguística, e isso pode-se traduzir como a forma como a pessoa se posiciona no corpo, com o corpo, corporalmente, ou seja, vamos para trás, peito para fora, queixo para cima, normal ou para baixo, né? Além do diálogo, vai influenciar o sistema nervoso. Programação, programar-me, neurolinguística, ok? Programação, programar-se a pessoa ela própria, neuro, eu associo pelo menos ao sistema nervoso, ok? E isso podemos traduzir então pela posição do corpo, por exemplo, tal como eu disse há pouco. Linguística, linguagem, a linguagem que a pessoa adapta, o posicionamento do corpo que ela adopta, vai influenciar a programação para a qual ela fica programada para agir. E sim, há mesmo modelos cognitivos da psicologia que levam a acreditar que isto é real e é isso, e é perante este modelo que muitos psicólogos atuam, de que a pessoa tem crenças inconscientes muitas das vezes, ou por vezes algumas que são conscientes e que ela tem noção, mas que mesmo assim interferem no dia a dia. O psicólogo ajuda a fazer isto. Ajuda a pessoa, através da emoção e outros vários fatores que posso falar no outro vídeo, a pessoa conseguir mudar o diálogo que ela tem com ela própria e em interação com o terapeuta, para então assim ela obter melhorias, melhorando a forma como ela olha para a vida. Em vez de olhar para a vida e dizer a vida é uma porcaria, não presta, ela sai da ação, como muito simplificamente falando, e claro que não é só numa ação muitas das vezes, olha para a vida e dizer, uau, a vida é espetacular, vai olhando com uma visão mais otimista. Ok? Isto é mesmo verdade. Isto é praticamente o modelo da teoria cognitiva comportamental, acredito eu. Embora a programação neurolinguística seja totalmente diferente, e há muitos psicólogos que não gostam da programação neurolinguística, pelo menos é a percepção que me passa, por razões que não vou entrar aí hoje. Mas é exatamente isto que ele faz. Ele, mudando o seu corpo, mudando a sua linguagem e acrescentando estímulos externos, muitas das vezes, ao seu ambiente, como música, e ele procura a entrar no arquétipo de herói, naquele modo de pensar e mindset, consequentemente. Ele faz isto nos seus seminários, vou passar aqui um trecho, com música, onde ele se posiciona estrategicamente para então suscitar a produção de hormonas mais inteligentes para o resultado que nós queremos, peito para fora, aquela posição mesmo tipo super-herói, por exemplo, peito para fora, pernas abertas, a patrão, aquela posição estereotipada daquilo que nós olhamos como alguém que tem confiança em si próprio e podemos pensar no modelo ideal disto, quem está nos filmes. O Dwayne Johnson, acredito que é assim o nome dele, o The Rock, por exemplo, não é? Assim, peito para fora, ganda muscular. E depois dizendo frases que ajudam então a incorporar um novo mindset. Como você acabou de ver aqui no trecho que eu lhe passei. E estes estímulos todos, externo com a música, a amplificar ainda mais o interno que se vê na fala, consequentemente também com uma posição corporal, e também influencia como nós nos vestimos e esses comportamentos estereotipados todos. Psicologia junguiana, acho que os psicanalistas, os psicanalistas, o pessoal da psicologia junguiana, acho que vai concordar comigo de uma forma ou de outra que esta é a minha visão que eu tenho, pelo menos. Psicologia analítica acho que é a psicologia mais honesta e do ser humano possível, porque aqueles comportamentos que nós tradicionalmente associamos como realidade, aqueles comportamentos estereotipados, são reais, ou tornam-se reais, no sentido em que normalmente há a tendência para achar que alguém tivesse de fato e gravata, por algum motivo, se vou dizer aqui uma forma que se calhar não é mais agradável, mas o que acontece na prática? Eu fiz um vídeo a fazer uma experiência social sobre isto.
merece de alguma forma mais respeito, por exemplo. Ok, esta a tendência é, fato e gravata, respeitar mais e não ter uma linguagem tão bronca, por exemplo. Posso falar mais sobre o o vídeo que eu fiz sobre isto, por acaso? Se calhar não direto, que acho que é assim uma conversa mais informal. Na Twitch, siga aqui na Twitch, no YouTube, também faço no YouTube, quando faço na Twitch é simultâneo, subscreva o canal. Hum, é uma tendência inata. E isto está, bem, enraizado na nossa biologia também, na nossa forma de pensar. E então, também não é novidade nenhuma para ninguém que a pessoa quando veste, ou tendencialmente, porque há fatores sempre individuais, de uma certa forma, mais bonita, pomposa, consequentemente, e parece que, por magia, melhora a sua autoestima, sente-se melhor. Uou, fogo. Nunca vesti um fato na vida, vesti aqui um fato mesmo todo SPTO. Sinto-me bem, pá, que espetacular. Então imaginem isto, mas em esteroides continuamente e o dia todo. Isto é o Tony Robbins. Imaginem isso com a música e com um diálogo que é mesmo do mito do herói, de eu sou a voz, eu lidero e eu faço acontecer, eu faço isto e faço aquilo e bora, pá! Isto tudo ajuda, na minha visão e dedução, que aconteça estas mudanças epigenéticas que faz com que a pessoa, neste caso Tony Robbins, entre no seu modo de mito do herói, no seu arquétipo de herói. E que faça acontecer tudo e mais alguma coisa, porque associado a isto também há uma leitura social completamente diferente comparativamente a alguém que está num arquétipo de autocomiseração, por exemplo. Ou seja, a forma como a pessoa interpreta as interações sociais e o outro também muda. Há um shift diferente. Passando de menos medo para mais coragem, para alguém que tem mais tendência para ser influenciado, para alguém que lidera. Ou seja, tendencialmente a pessoa, em vez de ser tão influenciada pelo diálogo, se calhar é mesmo isto, se calhar ela tem razão, se calhar é aquela que procura ter uma perspectiva diferente e pergunta, será que é mesmo assim? Vou saber mais. Ou então, não, é sim, acredita mais nela, por exemplo. Mas é mais profundo do que isto que eu estou a conseguir transmitir, porque acredito eu que a leitura das interações sociais, biologicamente falando, acho que é mais verdadeira e a pessoa consegue adotar uma atitude que sabe o que fazer com ela mais facilmente quando está no arquétipo. Porque lembre-se, o arquétipo também são padrões de comportamento e por serem padrões de comportamento, consequentemente são regras de comportamento de como agir universalmente, que apenas mudam na sua especificidade microscópica de como são expressas, porque os padrões estão lá todos. Ponto. Ok? Isto é muito fácil de ver no dia a dia, no sentido em que, pelo menos, alguns padrões micro, porque é aquilo que as pessoas já falam normalmente. Os perceber sentimentos de inveja, ok? É aquele comportamento, aquelas falas estereotipadas que as pessoas utilizam durante o dia a dia. Por exemplo, estou a lembrar-me agora aquele discurso do olha aquele com mania, já vistes? Não é? Que é bem conhecido pelas pessoas que por vezes fala isso, não é? De olhar para o outro que por se posicionar de determinada forma é encarado por um grupo como alguém que tem a mania, alguém que tem um ego elevado, por exemplo, do ponto de vista bem negativo, porque ter um ego bem fortalecido, e já sabe que eu tenho uma perspectiva mais técnica, não é mau, ok? Um ego bom, bem fortalecido, bem trabalhado, não é mau, ok? No senso comum é que tem-se uma visão diferente e aí pronto, é um olhar diferenciado, mas também posso distinguir isso num próximo vídeo, ok? Pronto, Tony Robbins é isto, sempre vamos para trás, peito para fora, não há hipótese, esteja alguém, não esteja, está sempre assim, ele está sozinho, ele pode estar, ele está assim, pelo menos tendencialmente, que é para o efeito durar ao longo do tempo e acredito eu também para ter menos ansiedade e por aí fora, porque alguém que se comporta de forma uh, incongruente quando estão pessoas e quando não estão pessoas, pode criar mais esse sentimento de ansiedade, porque tem que mudar ali, tem que mudar ali um shift na sua forma de pensar e de agir, que pode não entrar porque quando não está ninguém, por exemplo, ela comporta-se de forma diferente. Estudos antropológicos revelam que os arquétipos estão evidentes em mitos, rituais, estruturas sociais de diversas sociedades, desde as tribos de caça e coleta, anciãs, até às nações industrializadas modernas.
Apesar das infinitas variações da expressão cultural, tal como eu disse há pouco, o core dos padrões arquetípicos permanece consistente, servindo como um caminho unificador para a humanidade. Eu acho isto espetacular e a mim faz uma ponte para aquilo que eu partilhei há pouco e que eu quero reforçar. Que aquilo que o ser humano tem tendência inata a atribuir significado, quando atribuído a um lado humano, é real. E por isso é que eu acho que a psicologia analítica é a psicologia mais humana e honesta possível. Porque indica, e se entrarmos também no conceito de sombra, muito facilmente, que as induções e ilações que as pessoas tiram no senso comum das outras pessoas são reais. Mas não estão, em muitas das vezes, humanizadas. E aí é que faz a diferença. O estar humanizado é, por exemplo, e utilizando em continuação o exemplo do grupo de pessoas que tem tendência para dizer olha outro que tem a mania sobre certas pessoas. Não está humanizado. Alguém humano teria um discurso diferente. Ao humano, é pá, desculpem, é uma espécie de. Eu já vou falar sobre a referência do humano, claro que toda a gente é humano na mesma, ok? Estou a falar no sentido mais de atitude mais humanística. Não é uma atitude bem humanística, no sentido de alguém que procura humanizar-se para com o outro e para com a sociedade. Aliás, ninguém diria isso a priori, a não ser que esteja maluco em esteroides. Se tivesse um microfone a falar para uma nação, aqui ele tem a mania. Não, iremos dizer outras coisas, iremos procurar falar bem para fazer boa figura, procurando ser mais humanos, humanizando-nos, humanizando o outro. Então, aliás, eu digo e defendo que este discurso de olha, eu tenho a mania, nada mais é do que uma sombra, é uma expressão de uma sombra que por vezes é coletiva, porque não tem este lado humano. E agora, citando João Carlos Major, toda a gente nasce bípede. Alguns humanizam-se mais do que outros. Ou seja, nós somos animais, nascemos bípedes com duas pernas e dois pés. Agora, ao longo do nosso processo desenvolvimental e evolutivo, alguns de nós só tornam-se mais humanos do que outros. O que é que seria na prática alguém que não estaria tão sobre o que é que seria um discurso mais humano aqui neste caso? Só por exemplo, e isto aqui é totalmente, novamente, totalmente de forma neutra, para ganhar consciência e procurarmos atuar sobre isso, porque é difícil mudar comportamento se a pessoa se sentir julgada de alguma forma. Pelo contrário, para facilitar comportamento é necessário haver apoio, compreensão incondicional e essas coisas todas bonitas, ok? Eu só procuro para ter um pouco de consciência para, bem, tornar-nos mais humanos também, humanizar-nos um pouco mais. Podia ser um discurso, por exemplo, de olha, o outro gosta de se vestir mesmo bem, já viste como ele se trata de forma espetacular. Uau! Comprou um carro bem, bem bom para ele, um grande Ferrari, mais um Lamborghini. Hã? Uau, ele trata-se mesmo bem, já vistes? Uau! Enquanto algumas pessoas podem associar comprar apartamentos e carros de luxo ou coisas de luxo como alguém que tenha mania, ok? Claro que também há aqui um limite onde pode haver patologia, pode haver traços de inserir aquilo que você quiser. Mas mesmo assim, o discurso tendencialmente seria diferente, novamente mais humano, em vez daquele e o tradicional e o velho, olha que ele tem a mania. Então isto tem muitas implicações culturais também, porque está presente e enraizado na nossa cultura e sociedade também. Na sociedade, exato, nas nossas interações diárias no cotidiano. Mais. Exato, mas por isso é que eu acho que a psicologia esta aqui é mais honesta, em vez de outras cognitivas, que pelo menos pela forma como foram apresentadas eu confio sentindo, parece que são mais artificiais e negligenciam aquilo que é visível ao ser humano, comum. É como se tiver como. Ai, não vou estar por aí hoje. Ahm, Agora, o que eu quero partilhar também é que. Então, esta psicologia eu acho que é muito, muito honesta por causa disso, ok? E espero que seja bom para ganhar para partilhar esta ideia e ganhar alguma expansão de consciência também. E eu quero partilhar mais uma coisa que espero lembrar-me daqui a pouco sobre aquilo que eu estava a dizer e que disse. Ah,
E isto também tem muitas implicações culturais e societais, e por isso é que eu adoro. E posso fazer aqui mil e uma pontes para exemplos do dia a dia, onde eu posso bem exemplificar e partilhar, para você ter mais consciência e aprofundar o seu conhecimento humano, navegando melhores interações sociais e da vida. Com mais consciência, pelo menos. Porque mesmo tendo conhecimento e consciência, não é suficiente. Porque é preciso muitas das vezes quebrar padrões antigos, e tendências contraditórias àquilo que a pessoa sabe que é o correto a fazer, por exemplo. Okay? Falo de pessoas que têm dificuldades, por exemplo, em estabelecer limites, por aí fora. Okay? Não é só ter consciência, mas já é um passo. E, consequentemente, ao subscrever o canal, ativar o sino e ver outros vídeos, também recebe conhecimento e informação para, pelo menos, caminhar mais facilmente para conseguir aplicar o conhecimento sem dúvida alguma, ok? Porque há outros fatores que eu partilho, e já partilhei aqui alguns com o autodiálogo, que influenciam a mudança comportamental. Também eu faço mentorias de desenvolvimento pessoal, basta aderir ao Patreon. E se você estiver a amar o conteúdo e quiser apoiar monetariamente a produzir mais, for mais detalhado e profissional e com melhor qualidade, também pode pagar no Patreon por um valor bem reduzido. Ou então, se quiserem ser um valor arbitrário, também pode, através de gorjetas. No canal da Twitch tem lá para dar gorjetas. Ou então comente, vemos sempre uma solução. Ok? Continuando, vamos então à parte mais da biologia molecular, epigenética e ativação arquetípica em psicopatologia. Um bocadinho de psicopatologia. A epigenética oferece uma explicação apelativa para como é que os arquétipos podem ser codificados e expressados. Tanto como as distorções podem aparecer. O que é que isto quer dizer? As distorções arquetípicas podemos dizer que são, por exemplo, uma distorção da realidade procurando inflamar o próprio ego. Por exemplo, temos Hitler, que era um ultranacionalista. Ele tinha um ego exacerbado, inflamado, com uma cognição distorcida ao quão grande a Alemanha deveria ser. E que era, aliás, que era. E para demonstrar isso, comprovar isso e verificar isso, ele estava disposto a matar o outro, a matar pessoas. Isto é claramente inflamado, no sentido em que o outro não é, pelo menos assim, do ponto de vista geral, melhor ou pior do que o outro. Apesar de sermos todos diferentes, somos todos iguais no sentido humano. E por isso é que é inflamado e é distorcido e é errado. Porque viola o outro ou procura colocar o próprio acima do outro, desvalorizando que o outro também é um ser humano, também é uma pessoa, também tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, negligenciando as limitações que cada ser humano tem para se exacerbar o mais possível. Então, há aqui algumas implicações filosóficas, diria eu também, e consequentemente, esta ideia que lhe passei agora mesmo é fruto do humanismo, que é um movimento intelectual que já foi inserido há umas quantas décadas atrás, aliás, há uns quantos centenários, décadas, exatamente, centenários, séculos, há uns quantos séculos, de que o outro também é um ser humano, também tem direito à vida e essas coisas todas. É uma ideia, mas é uma ideia boa que nos une. E daí é que o João Carlos Major diz que todos nós nascemos bípedes, alguns tornam-se mais humanos do que outros. Alguns têm mais essa consciência do que o outro é como eu, mais do que outros. Principalmente olhando deste ponto de vista da expressão arquetípica, que são padrões de comportamento universais que transcendem tudo. Okay? A vertente cultural, religiosa, etc. Então, muito humanista. Okay? Gatilhos ambientais como o trauma, narrativas culturais, por exemplo, a narrativa de Hitler, outra vez, com a sua oratória que dizem que era bastante persuasiva para com as massas e que era fácil se deixar levar pelo discurso grandioso dele sobre como a Alemanha era boa e devia
e devia prevalecer e essas coisas todas, e se procurava passar conscientemente uma imagem grandiosa. Teve aqui o Paulo Lopes, do canal Jovem Interessado, que ele é especializado em estudar História, de forma independente e autodidata, e muito bem. Está agora a seguir os estudos na Universidade também para a História, vai entrar em breve. E ele estava a dizer isso, que tudo o que era exterior e para o outro, a imagem tinha que ser grandiosa, mesmo que o interior não fosse. Ok? Então, narrativas culturais. Hoje também se fez narrativas culturais, seja as narrativas woke. Não feche o vídeo, por favor. As narrativas que vemos por aí, por exemplo, do Black Lives Matter. Não estou a dizer que seja necessariamente negativo, mas é uma narrativa cultural. Se é boa, se é negativa, pronto. Depois é preciso fazer um estudo de exploração e debate intelectual para perceber o que é que realmente é positivo ou não. E aqui lá está. Os académicos, os intelectuais discordam em muitas coisas, por isso é que há debate. Também ajuda a evoluir ouvindo a perspectiva do outro e por aí fora. Ok? Ou eventos de vida significativos, como por exemplo a transição da adolescência para a idade adulta. Que podemos demarcá-la por exemplo, a saída de casa dos pais para uma moradia independente. Por exemplo, quando eu tenho uma certa idade. Só para você ter noção, o córtex pré-frontal apenas está completamente amadurecido aos 25 anos. Amadurece um bocadinho mais tarde nos homens do que nas mulheres. As mulheres acho que é 20, mais para os 23, os homens mais para os 25. Ou seja, imagine, e o córtex pré-frontal, e pá, isto aqui já é um vídeo muito grande, mas é responsável por funções executivas mais elevadas, como planeamento a longo prazo e tomadas de decisões mais inteligentes, simplificando. Então ele só está desenvolvido aos 25. Então até falámos, pelo menos nas nossas aulas de neurociência, que até que ponto é que a adolescência não devia ser declarada como finita aos 25? Porque não há uma idade exata para quando termina a adolescência, mas este é um bom marcador, correto? Porque não ter um córtex pré-frontal bem desenvolvido significa, inerentemente, que a pessoa vai ter maiores dificuldades a adiar recompensa, a começar a longo prazo, a tomar decisões mais inteligentes. E toda a gente consegue tomar decisões inteligentes, ok? É preciso estar num ambiente bom para o cérebro se adaptar e a pessoa pensar. Okay? Eventos de vida significativos podem ativar caminhos genéticos que influenciam comportamento e cognição. Tony Robbins, como eu falei há pouco. No caso, o evento dele, por exemplo, de 6 dias ou 7 dias de imersão que ele faz, onde é o dia todo isto, bora e faz e pá, e desenhar objetivos e por aí fora. É muito bom, muito bom. Adorava conhecer o Tony Robbins, ele é uma máquina. É um dos meus sonhos conhecer o Tony Robbins. Nunca tinha dito isto, nem pensado, mas sem dúvida que era um bom marco. Sonho é uma palavra muito forte. Não, os meus sonhos são outros, tenho outros sonhos, mas gostava muito. Gosto muito de Tony Robbins. E este archetypical imprinting, ou seja, esta impressão arquetípica impressa ali no nosso sistema nervoso, é particularmente pronunciada durante períodos de desenvolvimento sensíveis, quando o aumento da plasticidade facilita a internalização de pistas culturais e ambientais. Exemplos incluem ideologia extrema, vista em perturbações compulsivas, respostas de dor exageradas, vitimização, ou radicalização vista em escolas, em escolas no sentido de tiroteios ou terrorismo. Em escolas também, que já vimos até em Harvard, o pessoal anda para todos aos gritos, parece que não sabe ser civilizado em Harvard. Em Harvard e nessas Ivy Leagues também está tudo fodido, como diz o outro. O que é que isto poderá querer? O que é que isto, na minha interpretação, é? Isto é nada mais, nada menos do que, por exemplo, alguém que está a crescer. Nós, quando estamos a crescer, passamos por vários ambientes, alguns que são mais propícios a marcar-nos de formas negativas, outros mais de formas positivas. Mas passamos por vários, correto? Por exemplo, passamos pelo ambiente de sala de aula, que estamos a aprender, e podemos ser estimulados de forma a ficarmos mais imprimidos arquetipicamente ao bom aluno e ao estudioso. E também, durante o processo desenvolvimental, a maioria das pessoas também passa por outros ambientes que envolvem maiores fatores de risco, embora também tenham os seus benefícios, como sair à noite. E eu sei à noite, muitos colegas meus também, e seus também, e você também provavelmente saiu à noite.
e sabe perfeitamente que alguns, por serem à noite, introduziram-lhes o cigarro e ficou, e agora ainda fumam. Há outros que agradecem por nunca terem pecado num cigarro, porque podiam ter ganhado esse vício. E a mesma coisa com o álcool, por exemplo, e com todos os perigos que virtualmente a noite oferece. Ok? Então imagino o que é, nestes momentos de desenvolvimento mais sensível, que a pessoa está a desenvolver a sua identidade, da adolescência, e não tem necessariamente de ser só na adolescência. Estar exposta a estes ambientes que facilmente lhe dão uma identidade, fumador e diversão, e estes estímulos todos externos que imprimem muito mais facilmente um padrão de comportamento na pessoa e que faz ativar, consequentemente, bem, a expressão arquetípica de alguém que adota estes tipos de comportamentos, seja eles quais forem, no âmbito específico. Mas você, com a sua imaginação, com certeza que já está a imaginar o que é que poderá ser. Confie em si. Alguma dúvida também faça nos comentários. Ok? Ideologia extrema, alguém que desde cedo foi apresentado e endocrinado, por exemplo, pelo sistema educativo para acreditar em uma coisa radical qualquer. Meia woke, por exemplo. Estou a brincar com os wokes. Desculpem lá. Não desculpe, aliás, não peço desculpa. Eu detesto, no sentido que é utilizado normalmente, atualmente, eu detesto o woke, esquece. Embora tenha raízes muito boas. O woke hoje em dia em português diz wokeismo, não é? Tem raízes muito boas e positivas, mas da forma que é contemplado e utilizado hoje, normalmente não é associação boa. Ok? Visto em perturbações alimentares, exageradas, respostas exageradas ao dor, radicalização vista em escolas ou terrorismo. Pronto. Ok. Por exemplo, stress excessivo ou trauma durante fases de vida iniciais pode reforçar epigeneticamente a ativação de certos arquétipos. Acabei de falar, exemplos da noite. Processos genéticos, tal como a metilação do ácido desoxirribonucleico e modificação histónica, regulam as expressões de genes e a resposta a ambientes, a estímulos ambientais. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer na prática, falando isto é linguagem técnica no que toca à biologia celular e como é que se chamam os mecanismos específicos associados à epigenética, que já disse o que é. A influência do ambiente sobre os genes, ok? E consequentemente vai influenciar também a expressão cognitiva e comportamental. E no fundo é o que está aqui a dizer, está a falar desses processos microscópicos subjacentes à epigenética, que é um guarda-chuva geral, aborda vários mecanismos e alterações genéticas e químicas que acontecem, não é? E é isto que está aqui a falar, é isto que é a metilação do ácido desoxirribonucleico, essas coisas todas. Mas lá está, que regula a expressão de genes e a resposta a estímulos ambientais. Ok? Estes mecanismos permitem que a formação de memórias epigenéticas, veja lá bem, que influenciam o comportamento, possa ser transmitida ao longo de gerações. Inacreditável, a influência do pai, do avô, do tataravô. Imagina se todos fumarem. Bem, imagina o quão tentador é e pode ser para alguém que pega num cigarro. E a verdade é essa, é que a probabilidade de alguém ficar viciado num cigarro, ao entrar em contato com o cigarro, também é influenciada pelos genes. Há pessoas que têm maior tendência para ficarem viciadas no cigarro do que outras. Ok? Eu, por exemplo, eu lembro-me de ter fumado aos fins de semana, à noite, durante vários meses. Oh mãe, não foram muitos, está bem? É só para experimentar e tal. E pá, ou seja, fumava só sábado à noite. Só sábado à noite saía, às vezes, bebia cerveja, se bebia, superboc e tal. E os meus colegas fumavam, e eu experimentei uma vez, e depois. E aí às vezes era assim, um cigarro e tal, e eu li. E aconteceu várias vezes, mas nunca depois senti, ao não fumar durante a semana, ou ao sair e a não fumar, essa vontade. Mas outras pessoas, este contacto e a quantidade de frequência com que pegaram no cigarro já seria suficiente para causar uma dependência, ou pelo menos tendências para sentir a falta de cigarro, que eu virtualmente não senti. Sentia, se calhar, olha, agora aqui até apetecia, como quem vai ao frigorífico e abre o frigorífico e diz, olha um hambúrguer, até comia. Nem mais nesse sentido. Ok? Não no sentido tão dependente e de sentir um stress gigante ao não fazer aquele comportamento de fumar. Ok? Isto tem influencia. Por isso, leve com propósito e significado deste vídeo que aquilo que você faz hoje e faz durante a sua vida vai influenciar os seus filhos
e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos e por aí fora. Por isso, acho que é um bom propósito. Ok? Procurar ter uma vida saudável para influenciar as gerações vindouras, os nossos descendentes. Nem que seja a sociedade e os outros, ok? Até porque facilmente a sociedade e os níveis da sociedade criam um stress uns aos outros, não são tão simpáticos e esse caminho que você já consegue perceber o que é que eu quero dizer. Que espero eu, acredito eu. O papel do genoma na psicopatologia. Bem, eu já disse muita coisa, nem preciso estar para aqui a dizer isto. Já estou aqui há 50 minutos, disse tanta coisa e eu tenho aqui mais imagens. Vou só dizer mais esta. Conclusão. Uma visão unificada da psicopatologia, porque isto também toca. A psicopatologia que aqui é apresentada, novamente vou editar na descrição, é aquela que eu assemelhei a Hitler. Agora, pode ser também associada a outros comportamentos, como fumar, tal como eu partilhei, e acho que já está bastante claro. A noção de que os arquétipos são codificados dentro do genoma humano através de mecanismos epigenéticos fornece um enquadramento unificador para o entendimento da interação entre biologia, psicologia e cultura e demarca como os arquétipos são. Pronto, está feito. Os arquétipos não são apenas símbolos, mas imperativos biológicos, ou seja, não são apenas símbolos no sentido de conhecimento construído, tal como eu partilhei há pouco, mas sim são imperativos biológicos. São forças biológicas que comandam o resto. Ok? Oferecendo epifanias profundas sobre as complexidades da mente humana. Enfim, foram 53 minutos. Se você viu este vídeo do início ao fim, comente. Espero que tenha sido muito produtivo e cheio de epifanias. Imagine as consequências práticas que isto não tem para a sua vida. Deixe-se levar pela sua imaginação e acredite no conhecimento que você tira daqui e as epifanias causadas por este vídeo, pois elas estão altamente, probabilisticamente, capazes de ser bem reais. Ok? E se produzir resultados de aumento de consciência percebida, aplicada na prática, ainda melhor. É esse o meu objetivo. E se o fiz, deixe-me saber, comente nos comentários. Caso você queira apoiar este conteúdo com mais do que o like, com mais do que a subscrição e a partilha, está à vontade para apoiar monetariamente no Patreon os meus estudos. Pois o meu objetivo é estar totalmente independente de outros trabalhos precários que não quero, para me dedicar completamente ao estudo e à produção de conteúdo educativo, tanto como de mentorias, ajudando pessoas e a sociedade a evoluir e a obtermos maior expansão de consciência. Caso me queira contratar para dar algum curso, ou em breve dar alguma formação na sua empresa, ou alguma palestra em empresas, serviços, eventos, esteja à vontade. Muito obrigado. Meu nome é João Paulo Rangel Silva, sou estudante em Psicologia na Universidade da Maia neste momento, a terminar a minha licenciatura. É isso. Um abraço e obrigado.